segmento aqui explicando para vocês as páginas 50 e 51, ok? Bom, aqui nós temos nessas duas páginas um infográfico mostrando com mais clareza do que eu vou mostrar aqui no vídeo, né? Porque na internet eu não consigo uma imagem melhor do livro de vocês, mas está bem claro o que eu vou falar aqui, que é o movimento migratório, né? A globalização, ela também, através de suas tecnologias, principalmente a evolução dos transportes, com trens-bala, com aviões, passagens aéreas mais baratas, e mesmo a própria informação que nós temos acesso com mais facilidade sobre como é a vida em outros países, tudo isso estimula o movimento de pessoas de um país para outro. As pessoas fazem mais viagens para turismo e também fazem mais migrações. Essas migrações têm principalmente o objetivo uma mudança no padrão de vida. As pessoas mudam de um país quase sempre em busca de uma vida melhor. Mas há outras razões também, como guerras e conflitos que geram a migração forçada de pessoas de um país para outro. Há também desastres naturais que muitas vezes levam as pessoas a trocar de país, entre outros motivos, tá? Mas vamos lá. No mundo, aproximadamente 3,2% da população mundial vive em um país onde não nasceu, ou seja, 3,2% da população mundial é imigrante, tá? Não é um número tão grande assim, mas é um número que é crescente. Esse total de pessoas que estão vivendo fora do seu país é um número que não para de crescer. Inclusive, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, e vocês verão que no vídeo fala em 232 milhões de pessoas vivendo fora do seu país. E aqui um dado um pouco mais novo, 2017, esse número já subiu para 257 milhões. E provavelmente em 2021 esse número é ainda maior, tá? Então não para de crescer esse número. Ele é um número que representa um percentual não muito grande da população, em torno aí de 3% da população mundial, mas é um número que, eu repito, está crescendo muito. As regiões que mais atraem imigrantes são as regiões mais ricas do mundo, obviamente. Como nós podemos observar aqui, América do Norte, tá? Estados Unidos, Canadá, atraem muitos imigrantes. Só os Estados Unidos tem cerca de 50 milhões de imigrantes. É o país com o maior número de imigrantes no mundo. O Canadá tem 8 milhões de habitantes, ou seja, só na América do Norte nós temos aí quase 60 milhões de habitantes que não são da América do Norte. São pessoas que vieram de outras regiões do mundo. Então, a América do Norte é uma região que recebe muitos imigrantes. Só perde para a Europa, né? Se formos observar aqui na página 51, né, que é o mesmo infográfico, né, continuando na página 51, veremos aqui que o continente europeu é o que tem o maior receptor de imigrantes vindo de outras regiões, de outros países, tá? É verdade também que a maior parte dos imigrantes da Europa tem origem no próprio continente, tá? A origem no leste europeu, pessoas de países mais pobres do leste europeu tentando uma vida melhor na parte mais oeste da Europa, que é mais rica, onde está a França, a Alemanha, a Itália, Reino Unido, são países com mais oportunidades de emprego. Então, eles atraem muitos imigrantes do próprio continente, da região mais pobre da Europa, que é o leste europeu. Então, para ficar claro, essas barras aqui representam o tamanho da quantidade de imigrantes, ok? E as bolinhas, né? Tá vendo as bolinhas aqui, ó? É relacionado a onde surgiu os imigrantes. Então, a América do Sul, né, tem uma quantidade de imigrantes não muito representativa e uma bolinha aqui que representa a saída de população. Lembrando que imigrante quando se chega a um país, certo? E é emigrante quando se sai do país. Por exemplo, temos uma enorme migração de mexicanos em direção aos Estados Unidos. Quando falamos em emigração, estamos falando que os mexicanos estão saindo. Já os americanos pensam o quê? Que os Estados Unidos está recebendo muitos imigrantes do México. Então, depende do ponto de vista que você está vendo. Quem recebe a pessoa de outro país
está recebendo um imigrante. E quem vê a população do seu país sair para outro país, está vendo um processo de emigração. A de saída, emigração. A de chegada, imigração. Aqui, voltando na página 51, podemos observar que o continente asiático é aquele onde temos um maior volume de saída de pessoas, tá? Quanto maior a bolinha, mais temos emigração. Quanto maior a barra, maior a imigração, tá? Temos muitos imigrantes dentro da Ásia, mas assim, de modo proporcional, o continente que mais recebe imigrantes atualmente é o continente europeu, né? Observe aqui, com quase 80 milhões de imigrantes procurando a Europa. A Ásia tem uma população muito maior. Em números absolutos, a Ásia supera um pouco o continente europeu, mas em termos proporcionais, né, ao tamanho total da população, esses 80 milhões de pessoas que vão para a Europa representam 10% da população da Europa, enquanto que aqui na Ásia o percentual é muito pequeno, já que são 4 bilhões de pessoas vivendo na Ásia. Vamos destacar também na página 50, que na base da página 50 nós temos aqui um gráfico de linhas, onde nós podemos observar que de 2005 aqui, para cá, tivemos um aumento do número de refugiados, ou seja, o número de pessoas que saiu do seu país fugindo dele por causa de um conflito, tá? Refugiados são pessoas que fogem do seu país por causa de uma guerra. Olha como esse número aumentou, chegando a um número superior a 22 milhões de pessoas, né? Olha aqui o 22, mais de 22 milhões de pessoas estão com status de refugiados no mundo atualmente. Não é pouco. Na página 51, novamente, voltando aqui, nós podemos observar um gráfico de barras mostrando aqui um ranking dos países que mais recebem imigrantes. E aqui fica evidente, os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo, seguido da Arábia Saudita e Alemanha. São os países mais recebedores de imigrantes. Curioso, a Rússia, que aparece em 2 rankings, o que mais recebe imigrantes e também do que mais perde população. Isso tem muito a ver com as mudanças de russos que viviam em países da antiga União Soviética que estão voltando para a Rússia agora, mas também de ucranianos, de belorussos, lituanos, georgianos que viviam no território russo, mas que estão voltando a territórios de suas repúblicas. Isso é uma questão étnica que está até piorando nos últimos tempos. Continuando aqui, temos agora um gráfico de pizza mostrando o movimento de população, mas um movimento pendular, ou seja, aquele movimento de saída de pessoas e retorno, que é um desses movimentos é o turismo. O turismo ele é muito desejado, ao contrário dos imigrantes atualmente, que sofrem muito preconceito, xenofobia. Os imigrantes são desejados porque os turistas são muito desejados porque eles gastam, eles deixam dinheiro no país, né? Já os imigrantes, quando ingressam num país desenvolvido, buscam ganhar lá seu dinheiro, trabalhar muito, mas o objetivo deles é enviar dinheiro para a família no país de origem. Então, quando tem um imigrante, ele além de estar competindo no mercado de trabalho, ele está enviando dinheiro de volta ao seu país de origem, tá? Então, tem esse lado positivo. Um país que tenha muitos emigrantes, como é o caso do México ou da Índia, tem essa vantagem, porque os familiares acabam enviando dinheiro para a sua família no país de origem. Por outro lado, o país perde muita mão de obra, certo? Mão de obra às vezes qualificada, para outro país. Nesse gráfico de pizza mostra que a maior parte das viagens internacionais ocorrem para turismo. Ou seja, resumindo, a maior parte das viagens no mundo não são
para as pessoas se mudarem para outro país, e sim para recreação, lazer, passar as férias, né? O que é muito desejado, já que turistas gastam normalmente muito mais do que a população local. Bom, em sequência dessas duas páginas, 50 e 51, em cima desse infográfico, né, cheio de gráficos, tabelas, temos aí gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pizza, para vocês analisarem. Então vamos lá, primeira questão. De acordo com o gráfico de barras acima, no caso aí referindo-se à página 50, tá? Primeira página lá. Quais são os 3 países com maior perda populacional na emigração? Tá? Quais são os países que mais perdem população sendo em emigração? Só para indicar aqui para vocês, observe que nesse mapa, nesse gráfico aqui, ó, esse é dos imigrantes e não da emigração. Então não é esse gráfico que vocês vão ver nessa primeira. O que vocês vão ver na primeira questão é da página 50, que é este gráfico. Estão vendo aqui? Este é o gráfico da primeira questão, da página 50. Tome cuidado. Segunda questão, cite fatos positivos e fatos negativos de um país ter grande quantidade de seus jovens emigrando em busca de uma vida melhor em outros países. Tá? Então, fatos positivos podem ser o dinheiro que esses jovens vão enviar para o país de origem, pode ser a formação educacional que eles recebam em outros países, e assim qualificando a mão de obra no país ao seu retorno. Fatos negativos é a perda de mão de obra, perda de cientistas, né? Não só o Brasil, por exemplo, perde jogadores de futebol para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para países mais ricos, como também perde cientistas. É que nós não ficamos sabendo pelos jornais que um grande cientista brasileiro está trabalhando para outro país. Né? Nós ficamos sabendo que um jogador de futebol vai. Mas assim como ocorre no futebol, nossas grandes cabeças pensantes também vão embora e vão acabar desenvolvendo riqueza e produção científica para outros países. Então isso é um fato negativo. A terceira questão, também relacionada aí à página 50, aliás, 51, nessas 2 e 3 aqui da 51, de acordo com o gráfico de pizza acima, podemos dizer que o principal motivo das viagens internacionais foi qual? Acabei de falar no vídeo isso, hein? Só retornar um pouquinho que vocês vão ver eu falando do gráfico de pizza da página 51. Beleza? Então esse é o segundo vídeo, logo mando o terceiro.